Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que muitas vezes passa desapercebido, mas que pode impactar muito a saúde de crianças e de adultos, que é a doença celíaca. E por que isso é importante? Porque muitas vezes os sintomas não são óbvios e o diagnóstico pode demorar anos, impactando em muito a vida da criança e do adulto. A ideia aqui é te dar um olhar mais atento, principalmente no ambiente escolar e em casa. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo reage a ele mesmo. Nesse caso, essa reação ela acontece quando a pessoa consome o glúten que está no trigo, no centeio e na cevada. E o principal problema não é só o intestino, é que essa inflamação ela afeta o corpo inteiro. Por isso, muitas vezes os sintomas vão muito além do digestivo. A doença ela geralmente começa com uma predisposição genética. Quando essa pessoa ela entra em contato com o glúten, o sistema imunológico é ativado e passa a atacar o próprio intestino. E isso vai causando uma lesão na mucosa intestinal, que é responsável pela absorção dos nutrientes. O resultado, o corpo começa a não absorver direito as vitaminas, os minerais e começa a ter falta de energia. Aqui entra um ponto muito importante. A doença celíaca, ela não é só dor de barriga ou diarreia. Ela pode se manifestar de várias formas em diferentes partes do corpo e em diferentes estágios da vida da pessoa. E o mais perigoso, muitas vezes os sintomas são leves ou confundidos com outras coisas, outras doenças. Por isso, é uma doença que costuma passar desapercebida por muito tempo. Os sintomas mudam bastante conforme a idade. Na infância, é mais comum vermos barriga inchada, diarreia, dificuldade de ganhar peso. Já na adolescência, pode aparecer como anemia, cansaço, alteração de humor ou atraso no crescimento e no desenvolvimento. No adulto, muitas vezes vira só uma fadiga, um cansaço, distensão abdominal, infertilidade, osteoporose, e no idoso pode ser algo ainda mais silencioso, como uma anemia persistente ou uma fraqueza. Ou seja, não existe um padrão único, por isso o olhar clínico precisa ser atento. O diagnóstico ele começa com exames de sangue que avaliam os anticorpos específicos contra o glúten. Em alguns casos, é necessário confirmar com a biópsia intestinal feita através da endoscopia. Agora, um erro muito comum: tirar o glúten antes de investigar. Isso pode atrapalhar completamente o diagnóstico. Então, se houver suspeita, o ideal é procurar a avaliação médica antes de qualquer mudança na dieta. O tratamento, ele é simples no conceito, mas exige disciplina. A exclusão total do glúten. Não é reduzir, não é de vez em quando, é zero glúten e sem contaminação. E isso é para toda a vida. E quando ele é feito corretamente, o intestino se recupera, os sintomas melhoram e muito. E quando eu falo tirar totalmente o glúten, falo de contaminação cruzada. E aqui está um dos pontos mais importantes, principalmente para a escola e para a família. Não adianta tirar o glúten da alimentação se houver a contaminação cruzada. Pequenas quantidades do glúten já são suficientes para causar dano e inflamação no organismo. Isso acontece com utensílios compartilhados, superfícies, óleo de fritura, panelas ou até com alimentos próximos. Ou seja, não é só o que a criança come, é como esse alimento foi preparado e onde ele foi consumido.
No ambiente escolar, é fundamental a organização. Separar os alimentos, usar utensílios próprios, orientar a equipe da escola e em casa também. E principalmente comunicação. Já em casa, o cuidado deve ser contínuo. Leitura de rótulos, organização da cozinha e atenção no preparo. Mas tem um ponto que muita gente esquece: o apoio emocional. A criança precisa se sentir incluída e não diferente. Se tem uma mensagem para você levar daqui, é essa: o diagnóstico precoce muda tudo. Com o cuidado certo, a criança pode ter uma vida completamente normal e saudável. Então, se houver qualquer suspeita, o melhor caminho é investigar, porque quanto antes a gente age, melhor é a qualidade de vida.